Salve, salve pessoal, chegando aqui para falar sobre as informações do Internacional neste sábado, dia 7 de setembro de 2024. E nesse vídeo nós falaremos sobre Samu Castillejo, espanhol que foi oferecido para o Internacional e é um jogador que poderá, ou quem sabe, se torna uma alternativa caso o Internacional perca o Wesley para o futebol europeu. Apresentaremos esse jogador, falaremos da carreira do atleta durante esse vídeo. Mas antes, não te esquece de te inscrever, que é muito importante. Vamos tentar chegar logo nessa marca de 200 inscritos nesta primeira semana de projeto. E além disso, deixa teu like, compartilha e, claro, ativa as notificações. Bom, pessoal, sem muitas delongas, vamos falar sobre Samu Castillejo. Durante este sábado, o Lucas Colar, meu colega de Voz do Gigante, tem canal, sigam o Lucas Colar aqui no YouTube e também nas redes sociais, falou e trouxe essa informação de que o Samu Castillejo foi oferecido para o Internacional. Para quem não conhece, é um jogador espanhol, tem 29 anos e está livre no mercado depois de ter atuado pelo Sassuolo na última temporada. Ele pertencia à equipe do Valência, mas não ficou no clube e está liberado, está procurando uma equipe. A gente está vendo um movimento de jogadores europeus vindo atuar no futebol brasileiro, seja de uma certa forma para retomar carreira, seja para daqui a pouco se destacar em outro país. A gente está vendo exemplos de inclusive grandes nomes vindo aqui para o futebol brasileiro, e o Samu Castillejo é um dos jogadores que pinta como uma alternativa para atuar aqui no Brasil, e o Inter seria um dos alvos dos empresários do jogador. A informação que o Lucas Colar traz é que os empresários ofereceram ele ao Internacional, o Inter analisa essa possibilidade, mas não tem nada de concreto, não tem nada, absolutamente nada ainda relacionado a uma negociação para o jogador vir atuar aqui no futebol nacional. Bom, pessoal, o Samu Castillejo é um meia atacante, mais ponta, se a gente pode dizer assim, canhoto, joga preferencialmente pelo lado direito do campo, e aí sim ele se encaixaria daqui a pouco onde hoje está jogando o Bruno Tabata, onde está jogando o próprio Gabriel Carvalho em algumas situações, mas ele também pode atuar aberto pelo lado esquerdo, onde justamente está atuando o Wesley. Recuperando e trazendo para vocês a carreira do jogador durante toda a sua formação e durante toda a sua estada no futebol europeu. Samu Castillejo foi formado no Málaga, é um jogador que fez todas as categorias de base atuando pela equipe de Málaga, subiu para o profissional, fez sua estreia e jogou uma temporada no Málaga, logo foi contratado pela equipe do Villarreal. No Villarreal, ele atuou por 127 jogos, foram 3 temporadas que o Castillejo atuou na equipe do Villarreal. 89 desses jogos ele foi titular, marcou 11 gols e deu 12 assistências. Esses são os números que fizeram com que o Milan se atraísse pelo jogador e contratasse ele para levá-lo para o futebol italiano. Ele foi em 2018 para a Itália. Ele atuou no Milan também por 3 temporadas. Foram 113 jogos, sendo que 61 como titular, 10 gols marcados e também 11 assistências. Aqui a gente vê um certo padrão na carreira dele. Ele é um atacante que dá muita assistência, é um jogador que faz poucos gols, para um atacante, para um ponta, mas é um jogador que participa também em certos momentos na criação de jogadas e troca de passes, e principalmente em deixar os seus companheiros em condições de marcar o gol. Depois desse período no Milan, ele vai iniciar a sua 4ª temporada, mas acaba sendo negociado. Aí ele é vendido para a equipe do Valência, fez uma temporada na equipe do Valência, onde atuou por 26 jogos, sendo 18 como titular, e marcou 4 gols. Já na outra temporada ele não fica na equipe do Valência, para essa temporada de 2023-2024, acaba sendo emprestado para a equipe do Sassuolo, ele retorna ao futebol italiano, e lá ele atua
por 19 jogos, sendo que apenas 8 ele foi titular e não marcou nenhum gol. O retrospecto recente dele não é bom. A gente tem que ser muito sincero em relação a isso. Ele é um jogador que não foi muito aproveitado no Sassuolo, ele não teve grandes oportunidades, ele jogou pouco, participou pouco e não marcou gols. E até por isso, nesse retorno para o Valência, ele não permanece e está livre no mercado. Então é uma oportunidade dele retomar o seu futebol. Os empresários que ofereceram ele ao Internacional, de acordo com o Lucas Colar, eles veem no futebol brasileiro essa chance para o Castilheiro voltar a atuar bem, voltar a reencontrar o seu futebol e principalmente se destacar atuando aqui numa liga. A gente sabe da competitividade que existe no futebol brasileiro, mas realmente é inferior ao futebol europeu. Então o Samu Castilheiro, jogador de 29 anos, espanhol, seria aí o segundo espanhol nos últimos anos que o Inter estaria contratando, já que teve a presença do Hugo Malo até o início dessa temporada de 2024. Mas a gente também tem que deixar claro e trazer para vocês sobre as possibilidades que existem de fato desse jogador vestir a camiseta do Inter. Elas são muito pequenas. O Inter não vai fazer loucuras, o Inter não vai contratar um jogador custando muito alto, mesmo que ele esteja livre no mercado. A gente conversou com o vice-presidente de futebol na última sexta-feira do Internacional, o José Olavo Bisol, e na visão do Inter, do departamento de futebol do Inter, o elenco está fechado, tanto para chegadas quanto para saídas, até porque a janela de transferências está fechada, por mais que seja um jogador que esteja livre no mercado e poderia atuar sem nenhum tipo de problema no Campeonato Brasileiro, que é a competição que o Inter tem pela frente. Outro detalhe, para que o Castilheiro venha para o Internacional, o Wesley tem que ser vendido. Então a gente tem que aguardar para ver essa situação, se o Wesley de fato receberá uma nova proposta do Besiktas. Também o José Olavo Bisol destacou que foi apenas um intermediário, um empresário que sondou essa situação, mas que não trouxe nada de oficial vindo da equipe turca para levar o Wesley aqui de Porto Alegre. O Inter já deu o seu preço, cerca de 7 milhões de euros pelo seu 50%, isso somaria aí na casa dos 14, 15 milhões de euros, já que a outra metade do jogador ainda pertence à equipe do Palmeiras, então seria uma negociação bem complicada e o mercado turco acaba fechando aí daqui uma semana, no próximo dia 13. Esses são os números, a gente apresentou aí para vocês o Samu Castilheiro, jogador que poderá ou surge como uma alternativa para o Internacional caso o Wesley seja negociado. Mas hoje é muito mais uma questão de jogador sendo oferecido ao Internacional do que propriamente um atleta que está na mira e que o Inter gostaria de contar no seu elenco. Beleza, pessoal? A gente volta amanhã para trazer mais conteúdos sobre o Internacional aqui no canal. Deixe teu like, ative as notificações, compartilhe e principalmente te inscreve no canal, que é muito importante nesse começo de projeto. Beleza, pessoal? Forte abraço. Valeu!